Publicada no Diário Oficial da União no dia 28 de dezembro de 2012, a Lei 12.764 de 2012, Lei Berenice Piana, institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. A lei leva o nome de Berenice Piana, mãe de um menino autista, hoje com 19 anos, que desde que recebeu o diagnóstico de seu filho, luta pelos direitos das pessoas com autismo. A lei concede ao autista os benefícios legais de todos os indivíduos com deficiência. Aqui no estúdio, eu converso com o juiz de direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Álvaro Ciarlini, e com a presidente da Associação Brasileira de Autismo, Comportamento e Intervenção, Lucinete Andrade. Mas antes de começarmos essa nossa conversa, vamos assistir uma reportagem que trata desse tema. Essa concessionária em Brasília vende por mês uma média de 5 carros para pessoas com deficiência. Os veículos recebem exoneração de tributos, um direito previsto em lei. Na hora da compra, é necessário apresentar uma documentação própria. O laudo médico, se ela for condutora, e a isenção do IPI, ICMS, juntamente com as documentações pessoais. No caso, para os deficientes que não sejam condutores, né, o mental, o autista, o visual, eles vão se dirigir à delegacia da Receita Federal através de um formulário específico, né, eles vão pegar as assinaturas dos médicos, né, preferencialmente daqueles credenciados ao SUS, e aí vão dar entrada na Receita para requerer também isenção do IPI e do IOF. Um carro deste tipo na vida de Gisele faria toda a diferença. Mãe de 2 filhos autistas, Handrey, de 9 anos, e Richard, de 7, ela precisa do veículo para agilizar seus afazeres. Mas, mesmo com a isenção de impostos, ainda não foi possível comprar um. Eu não estou fazendo tudo o que eles precisavam. Não estou. Porque eu tenho muita dificuldade mesmo com essa questão de mobilidade. Eu não estou dizendo com isso que uma pessoa que tem um carro não vai ter problemas. É óbvio que vai. Mas eu acredito que na questão da mobilidade vai ser bem menor do que quem usa ônibus. A isenção de impostos é autorizada pelo Conselho dos Secretários de Fazenda Nacional, o CONFAS. Cada estado decide se vai ou não conceder o desconto. Mas, às vezes, alguns governos não desoneram. No Rio Grande do Sul, um autista só conseguiu a isenção de impostos para comprar o carro na Justiça. O Estado alegou que a legislação estadual apenas isenta o pagamento de ICMS e IPVA aos veículos adaptados para pessoas com deficiência física. Mas o tribunal entendeu que o benefício deve ser estendido a todos os tipos de deficiência. O juiz, verificando a necessidade da pessoa com autismo, todos os transtornos sofridos por ela, percebeu a necessidade dessa isonomia, dessa condição de igualdade e concedeu o benefício a essa pessoa. É um pequeno ponto dentro de um universo muito maior de questionamentos, né? Doutor Álvaro, me permitindo, gostaria de começar com a Lucinete. Quais são os sintomas que identificam o autista? Apenas um sintoma já pode se fechar um diagnóstico? São várias características, né? Então, dentro de um número de características, a criança, o indivíduo deve apresentar alguns, né? Os mais característicos são a comunicação, né? Linguagem receptiva, que é o entendimento que se fala, a interação social, a reciprocidade. Então, esses são basicamente as 3 características que os especialistas mais buscam para fazer o diagnóstico. Aí vem as outras, pode ser que a criança tenha estereotipias, comportamentos de birra, autoagressão, né? A gente fala para ter esse cuidado porque, por exemplo, ao longo dos anos, criou-se um rótulo muito grande em torno desse diagnóstico de ser autoagressivo, de agredir o outro. Então, a criança com autismo ela ficou sendo conhecida como agressiva. Não, é que em alguns casos, e até devido mesmo à falta de comunicação, a criança pode apresentar um quadro de agressividade. É fácil de se fechar esse diagnóstico? Ele acontece muito cedo? Não, não é fácil. Primeiro porque alguns quadros de autismo, a criança ela apresenta um desenvolvimento normal. E, aparentemente, ali depois de 1 ano e meio, ela começa a regredir. Ela pode regredir a fala e começar a se isolar mais. Em outros casos que seriam mais fácil, é possível, sim, bebês, né? Esse já seria o autismo mais clássico, esse que é notado antes do 1º ano de idade.
Então, é basicamente isso. A família nota, né, que a criança está deixando de falar, de se comunicar, começa a procurar especialistas na área de audição, é o primeiro especialista que se procura, né? E geralmente esse especialista, esse médico, ele pede para voltar ao pediatra, o pediatra encaminha a criança para um neuropediatra, para uma psiquiatria infantil, para começar a, então, montar o quebra-cabeça do autismo. Doutor Álvaro, qual a importância de uma lei mais específica, voltada para um grupo muito pequeno de pessoas? Bom, inicialmente nós percebemos que já existe no sistema jurídico brasileiro uma série de normas protetivas, de uma forma geral, das pessoas que têm deficiência. Certo. Inclusive, o autismo ele já foi reconhecido como deficiência na Lei 8989, justamente no caso de isenção de tributos. E o STJ tem já entendido tratar-se de hipótese de aplicação da isenção a essas pessoas. Agora, a importância da existência de uma norma jurídica que institui uma política pública é realmente notável. Por quê? Porque, a partir de agora, nós podemos implementar uma série de programas políticos, uma série de atos por meio de políticas de Estado e de governo tendentes a resguardar esses direitos que já foram reconhecidos, aliás, já foram reconhecidos há muito tempo, né? Nós temos a questão da dignidade da pessoa humana, nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que já traz uma forte acepção protetiva às pessoas, principalmente às pessoas que compõem minorias. Nós temos também na Constituição Federal um sistema específico que trata de pessoas com deficiência, inclusive para efeitos previdenciários. E também nós temos uma previsão expressa no âmbito do direito à saúde. Portanto, nós já temos uma série de providências normativas em abstrato estabelecidas no sistema. E agora existe uma norma que institui a política pública. Agora veja, a política pública não pode ser instituída apenas com a lei. A lei, ela dá o primeiro passo, ela estabelece a política pública, ela institui a política pública e agora precisamos, então, de uma orientação em torno das providências políticas e administrativas necessárias para fazer face ao interesse das pessoas acometidas dessa síndrome. Sinete, a lei está com quase um ano de final de 2012. Qual foi a diferença prática na sua vida e dos outros associados? Pois claro, a lei foi um grande passo, né? Até para chamar a atenção, para chamar a atenção. Efetivamente não houve uma mudança por causa da lei, né? Inclusive, assim, para a gente, para a minha realidade de Abraci, da Abraci DF, como nós atendemos crianças em idade entre 12 e 14 anos, ficou a frustração do parágrafo vetado de educação. Né? Da impossibilidade de se negar. Sim, porque é o seguinte, a lei da necessidade de profissionalização, né, da acessibilidade do indivíduo a esses serviços, só que aí nós estamos tentando pular uma etapa, então, porque a profissionalização ela depende de educação. Você dizia da impossibilidade da escola negar o acesso à criança autista, seria isso? Não, está dizendo o seguinte, que um diretor de uma escola que não pode negar a vaga a uma criança com autismo. Só que quando nós falamos de autismo, nós estamos dizendo de uma educação adaptada. É só ter a vaga, é ter condições de receber. Não pode só ter vaga, ele não pode só estar jogado lá no meio, né? Ele não pode estar lá na escola. Ele tem que estar com algumas adaptações. O que ocorre nesse sentido? Por exemplo, vamos falar a nível de DF. A Secretaria de Educação do DF, ela, por exemplo, ela vai instituir a política, a educação para criança com autismo de acordo, não com a necessidade daquela criança, mas com aquilo que a Secretaria dispõe, né?
que agora mesmo tem as chamadas turmas de integração inversa, ela é oferecida pela Secretaria de Educação até o 4º ano. Aí eu te pergunto, uma criança não chega no 4º ano, ela não se curou do autismo. E aí? Aquele trabalho que a criança, aquele desenvolvimento que a criança conseguiu até o 4º ano, ela vai perder porque ela vai ter que ir para uma turma normal, uma turma não adaptativa para a criança, e as necessidades da criança prevalecem. Então, ficou a frustração por essa questão dessa questão da educação, né? E a gente luta mesmo para a efetivação da lei, porque a gente sabe que lei tem muitas, né? Como nós acabamos de ver na reportagem, tem a que diz sobre também a do LOAS, né? Que é o benefício do INSS, que diz que a pessoa independente a pessoa recebe esse benefício independente da renda. Mas não é. Isso na prática não existe. Quando a pessoa chega, né, toda mãe, eu tenho 42 famílias na associação, toda mãe chega, ela tem que comprovar a renda perante o INSS. Né? São questões que vão passar rapidamente para as mãos de um juiz, né? O problema desse tipo de legislação é que muitas vezes nós corremos o risco da sedução de instituirmos uma norma que tem apenas um forte tempero simbólico, sem necessariamente estabelecer critérios para que sejam observadas para que seja observada a sua efetividade nas situações concretas. Então, eu acho que essa norma, ela corre esse risco, instituir um sistema simbólico, protetivo. É lógico que nós vamos ter, a médio e longo prazo, algumas repercussões importantes no sistema, principalmente nas escolhas orçamentárias, porque agora podemos estabelecer programas orçamentários específicos para atendimento dessas pessoas, mas se não houver mobilização política em torno do estabelecimento de critérios para a fruição desses direitos, essa lei não vai passar de algo escrito em um papel sem muita serventia. Eu vou para um rápido intervalo. No próximo bloco eu volto com o senhor mostrando o caminho que deve ser seguido para minimizar esses problemas tão sérios. Nós voltamos já com o programa Fórum. Não saia daí. O Fórum está de volta. Hoje estamos conversando sobre a Lei Berenice Piana, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Eu havia interrompido o doutor Alvio no final do primeiro bloco, porque eu acho que é muito importante que essa sua resposta tenha um tempo para que possamos discutir como deve ser o comportamento das associações, como deve se posicionar o Estado, como é que o judiciário vai poder estar dentro desse problema que é tão complexo, apontando soluções. Bom, nós falávamos a respeito do sistema público de educação e falávamos da dificuldade que já encontramos, já vimos no sistema, no atendimento a crianças que têm necessidades especiais. Essas crianças hoje, elas são atendidas com grande esforço dos professores, dos profissionais da área de educação, mas mesmo assim percebemos que há necessidade de incremento das condições materiais e humanas para atender essas pessoas corretamente. Por outro lado, temos também a questão da esfera da saúde, o atendimento especializado que é necessário para as pessoas que têm essa síndrome. E nós sabemos como se encontra hoje o Sistema Único de Saúde, ou o sistema de saúde como um todo, a necessitar de cuidados. Então, a questão é que nós vamos agora instituir uma especialidade. Nós temos pessoas que necessitarão de cuidados especiais no âmbito da saúde e no âmbito da educação. O problema é que o Estado, muito embora tenha implementado o início, que é uma coisa realmente digna de elogios, implementar o início de uma política pública, talvez não terá tempo e condições, em virtude de uma série de problemas de organização da máquina estatal, para implementar ao tempo e à hora o problema do atendimento efetivo das crianças ou das pessoas que necessitam de atendimento. E aí o que vai acontecer? O Poder Judiciário será chamado para resolver essas questões. E eu tenho uma grande preocupação com esse tema. Sim. Porque, invariavelmente, quando o Poder Judiciário é chamado para atender questões relativas a direitos, a prestações, e um exemplo claro é o direito à saúde, outro exemplo é o direito à educação,
essas questões são, invariavelmente, objeto de ações individuais, de natureza combinatória. São ações que têm por objetivo obter a condenação do Estado à prestação de um serviço específico. Pais querendo garantir os direitos dos seus filhos. Para os pais, evidentemente, por meio da Defensoria Pública, por meio de um advogado particular, que desejam atender a pessoa que está ali próxima, que é o seu filho. O problema é que quando nós escolhemos esse tipo de via de acesso à saúde ou à educação, nós acabamos instituindo um sistema que é disfuncional e é irracional, porque nós atendemos uma pessoa e nós não atingimos o problema enquanto tal. Qual é o problema que nós temos? A questão é saber do nível de financiamento necessário para fazer face a um programa público de atendimento a essas pessoas. Então, a questão é saber também quais são os critérios que podem orientar a fruição desses direitos. É uma escolha que não foi feita ainda. Nós não temos consensos sociais a respeito dos critérios para a fruição do direito à saúde ou dos critérios efetivos para a fruição do direito à educação, porque a regra é universal. Todos têm direito à educação e todos têm direito à saúde. Só que, efetivamente, quando a criança está na escola ou quando o paciente está no hospital, não recebe efetivamente o atendimento de que necessita. Mas qual seria o caminho, então? Qual seria o posicionamento que as associações poderiam ter em relação a isso? Olha, eu defendo particularmente, que a via de acesso à jurisdição nesses casos tem que ser por meio das ações coletivas. Eu acho que as ações civis públicas constituem efetivamente uma via de constituição de uma norma em abstrato. Nós sabemos, nos termos da Lei 7347, que a ação civil pública é uma lei que produz eficácia ultra partes e erga omnes. É uma lei, portanto, que alcança não só as pessoas presentes, que partilham esses interesses meta-individuais, mas também as pessoas que ainda nem nasceram. Uma sentença em ação civil pública, ela tenderá a instituir um programa efetivo, caso o Estado se mostre omisso no atendimento de uma política pública específica. Mas aí a questão que precisa de cuidados. Nós precisamos, então, por meio dessa ação, escolher os critérios de fruição. Nós precisamos chamar a comunidade envolvida, os pais, as associações, então, o Sistema Único de Saúde, por meio de suas conferências e conselhos, os órgãos constitutivos do sistema de educação, e por meio dessa ação, então, precisamos estabelecer quais são os critérios, o que nós podemos efetivamente entregar para as pessoas acometidas de uma síndrome como essa, ou para as pessoas utentes de um sistema específico, como o sistema de saúde ou de educação, e precisamos agora de um estabelecimento de uma regra que possa ser partilhada por todos. Porque quando eu tenho o acesso individualizado a um sistema de saúde ou de educação, eu não tenho como garantir um tratamento isonômico às pessoas. Perfeito. Um tem e uma multidão de pessoas ainda não tem. Então, nós estabelecemos, categorizamos as pessoas em dois tipos. Primeiro, o tipo de pessoas que já receberam atendimento e estão a fruir do serviço público. E a segunda categoria é das pessoas que ainda irão fazê-lo, porque certamente agora o Poder Judiciário acaba se transformando num canal de acesso à saúde, num canal de acesso à educação, num canal de acesso a serviços públicos. Lucinete, existem alguns transtornos e síndromes próximas do autismo, que têm sintomas parecidos. Essas pessoas também estão amparadas por essa lei? Sim, o manual que faz o diagnóstico é o DSM-5, né, lançado há pouco. Hoje ele está englobando aí, não mais dizendo, a gente não diz que síndrome de Asperger, né, que o autismo de alto funcionamento, ele faz parte do espectro do autismo, mas ele está dizendo que agora todos terão um único código, que é TEA, né, transtorno do espectro do autismo. Então, podem parecer, são características, o diagnóstico do autismo é como se você imaginasse uma árvore. O tronco, ele é o autismo clássico. E os galhos são essas síndromes assemelhadas, né? Que é síndrome de Asperger, autismo de alto funcionamento. É um tratamento caro? Remédios, vários profissionais, Sim. Os remédios são importados? Como é o tratamento? São remédios caros, não tem um remédio específico para o autismo. As pessoas com autismo, as crianças com autismo, elas se utilizam de medicações, por exemplo,
para outras comorbidades. Mas, por exemplo, num quadro onde uma criança apresenta quadro convulsivo, Entendo. ela vai ser tratada com aquela medicação como se fosse para uma pessoa epilética, né? Agora, caríssimos os tratamentos, né? Também nós não temos, assim, a padronização desses tratamentos. Então, surge muita especulação. Por não ter, então, é muito variável isso aí. Vai de acordo com o nível social mesmo da família, né? Mas são caríssimos. O valor, hoje, de uma sessão terapêutica para uma criança com autismo está em torno de R$ 200 a hora. Quer dizer, e essa falta de padronização é um problema quando chega na mão do juiz, né? Você não sabe se você está obrigando o Estado a dar aquilo que a criança precisa ou que os pais acham que seria mais interessante para o nós temos alguns protocolos que nós seguimos quanto a isso. Nós demandamos inicialmente que a prescrição venha de um médico do próprio Sistema Único de Saúde. Só que não há consenso a respeito dessas questões. E também os médicos dissentem a respeito da melhor terapia. Portanto, muitas vezes o juiz recebe pedidos distintos, de pessoas distintas, prescritos pelo médico do próprio sistema. Lucinete, qual é o conselho que você dá a quem está agora entrando nessa luta que você já está há algum tempo, acabando de diagnosticar ou com dúvidas sobre o diagnóstico do seu filho? Qual é o caminho? O caminho primeiro é a aceitação, né? Racionalidade, se desprender da negação mesmo e começar a efetivamente estimular essa criança, né? Ela é dotada, toda criança. Minha filha, quando foi diagnosticada, não falava nada. Hoje ela é uma criança que lê, alfabetizada, usa computador dentro de sala de aula, mas como nós estamos dizendo aqui, a terapia ela tem que ser certa, ela tem que ser porque uma criança que também ela tem uma carga horária de terapia semanal, a semana toda, que não concilia essas terapias. Então, a criança com autismo ela não generaliza comportamento. O que ocorre? Ela aprende um pouquinho num lugar, aprende um pouquinho no outro e ela não faz a generalização desse aprendizado, né? Então, o mais correto é a família procurar uma abordagem, centrar nessa abordagem, aprender o máximo que puder, aprender... Aonde? Com quem pedir ajuda? Nós temos já alguns institutos em Brasília que também oferecem algum tipo de atendimento às famílias, né? Procurar profissionais que orientem a família. Para o autismo, aquela velha terapia onde entra a criança e a família permanece fora, não ajuda muito. Por quê? Porque comigo aqui, profissional, meu filho tem uma crise, ela sabe como lidar. Mas, e quando estiver na minha casa? Né? E quando essa criança estiver em crise em casa, como é que essa família vai se comportar mediante aquela crise? Como é que ela vai conseguir conduzir a crise dessa criança? Então, esse tipo de orientação, ele já existe, muitos profissionais já até o fazem, né? O que ocorre é que, muitas vezes, não há um diálogo entre a família e os próprios profissionais que atendem. Por exemplo, uma família pode chegar para o profissional do seu filho e dizer, olha, eu tenho interesse em estar participando, em estar aprendendo como poder estar estimulando mais em casa. Esse profissional provavelmente vai pedir para que ele entre, vai mostrar o caminho das pedras, no caso. Botar a mão na massa e com vontade. Exatamente. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação dos senhores. E o programa de hoje vai ficando por aqui. Nós conversamos com o juiz de direito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Álvaro Ciarlini, e com a presidente da Associação Brasileira de Autismo, Comportamento e Intervenção, Lucinete Andrade. Você pode rever esse programa na página da TV Justiça. O endereço é www.tvjustiça.jus.br. E também enviar sua sugestão aqui para o nosso programa, e-mail fórum@stf.jus.br. Até a próxima semana com mais uma edição do Fórum. Eu aguardo você.